Amém. Atos capítulo 19, a partir do verso 11, diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém. Esta passagem, nós vamos continuar no texto, você mantém a escritura aberta. Esta passagem, o que tem a ver com o que se faz hoje? Nada. Ainda nos dias de hoje, tem homens que passam e milagres acontecem? Tem. Acredite que tem. Tem homens que a influência da unção e do poder de Deus até nas suas vestes? Pode ter certeza que tem. Isso aqui aconteceu com Paulo, aconteceu com os ossos de Eliseu depois, enfim, diz a Bíblia que a sombra de Pedro curava, né? A sombra significava que ele estava presente na situação, tudo bem, mas demonstra uma influência do poder de Deus, uma virtude. As vestes de Jesus curaram uma mulher. Então, esse texto não tem nada a ver, embora poucas pessoas tentam se apoiar nele, para fazer essa idolatria abominável dos objetos ungidos, né? Isso aqui não tem nada a ver com isso, isto não compactua. Paulo era um homem que apostava a vida no Evangelho, na pregação do Evangelho. Paulo era um homem que, com as suas próprias mãos, trabalhava, estava disposto a trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus, criar recursos, tanto para ele quanto para outros. Então, Paulo não era um mercenário. As vestes de Paulo eram ungidas pelo poder de Deus, mas veste de mercenário não exala o poder de Deus. Paulo não ungiu esses lenços, Paulo não ungiu esses aventais. A Escritura diz que esta unção foi percebida, não é o que dá a entender? Deus fazia tantos milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a ponto de levarem aos enfermos os utensílios pessoais de Paulo, e Deus confirmava o milagre como se o próprio Paulo tivesse ido lá. Amém? Por que essas vestes operavam aqueles milagres? Porque a vida de Paulo operava aqueles milagres. Portanto, não adianta esses mercenários querer ungir e dizer que aquilo vai fazer milagre, porque a vida deles não faz. Amém? Já deu para entender? Mas não é esse o nosso texto exatamente. Seguindo, nós vamos ver alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Irmão, se você chegar e disser assim: demônio, sai pelo Deus que eu ouvi ser pregado lá na igreja hoje, você conhece esse Deus? Não, você não conhece. Porque se você conhece Deus, você vai dizer assim: sai em nome do meu Deus. Aí você conhece, você tem intimidade, você tem autoridade. Esses exorcistas judeus, que a Bíblia vai dizer até que eram filhos do principal sacerdote da sinagoga, era alguém de influência, alguém prestes a receber a unção, vamos dizer assim, eles apanharam dos demônios, não conseguiram expulsar o demônio e foram envergonhados. Por quê? Porque eles disseram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E o demônio vai dizer assim: olha, eu bem sei quem é Jesus, eu conheço Paulo, e vocês, quem são?
saltou sobre eles e quase matou aqueles homens, os demônios, quase mataram aqueles filhos dos sacerdotes. Por quê? Eles não tinham experiência pessoal. O Jesus que eles pregavam, que eles estavam tentando invocar, era Jesus dos outros, mas não era Jesus deles. O Jesus que você vive é seu Jesus ou é o Jesus dos outros? Porque existe um monte de Jesus por aí. Existe o Jesus da rosa ungida, existe o Jesus do sal ungido. E não se assuste não, eles vão achar um texto para te enganar. Existe um Jesus do óleo ungido. Eles acham um texto. Eles acham fácil. Existe um Jesus do cinto ungido, da palmilha ungido. Existe o Jesus do colírio ungido. E eles acham o texto lá de Apocalipse: aconselho-te que de mim compres colírio para ungir os teus olhos. Está lá em Apocalipse. Eles acham um texto para te enganar. Existe o Jesus do sabonete ungido para lavar a alma. Existe. Não é o mesmo que pregamos aqui. Não reconhecemos esse Jesus como nada. E essas organizações que pregam esse tipo de Jesus prostituído, corrompido e profanado, nós as abominamos e as vemos como templos satânicos e veículos de destruição de vidas, porque o que não conduz o homem a Cristo, o conduz ao inferno, porque só existem dois caminhos, e esse caminho dos objetos ungidos, eu não reconheço como condição para que o homem chegue ao céu. Aliás, tem tanta coisa boa nessa sociedade, mas, sinceramente, elas para mim são inúteis. Bom no conceito social, no conceito das pessoas por aí. Por exemplo, faculdade é boa? É muito boa. Faculdade não é uma maravilha? É. Mas tem a eficácia que a Bíblia tem? O que você prefere? Que o seu filho conheça o que diz a Bíblia? Ou que ele seja formado numa faculdade e nunca saiba do que diz a Bíblia? Eu prefiro ver meu filho morto do que vê-lo cheio de canudos e sem saber o que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E como você vê, eu não estou brincando de pregar evangelho. Não estamos brincando. E é por isso que eu não estou esperando esse lugar aqui transbordar. Não, porque eu sempre recordo do exército de Gideão. Tudo tem seu tempo. A experiência pessoal é o que comanda na sua vida. Tem muito Jesus sendo pregado por aí, mas você tem que descobrir o Jesus verdadeiro e desfazer as obras desses crones que existem por aí, acabar com eles. Como? Com a palavra da verdade. Somente isto. Por falar em palavra da verdade, você tem lido a sua Bíblia? Lá vem esse pastor de novo falar de ler a Bíblia. Ele não sabe falar outra coisa não, só prega isso para ler a Bíblia. Eu só prego isso, irmão. E é por isso que Deus já falou que as minhas mãos estão limpas. Amém? Você sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que ir lá e comer Bíblia. Dá seu jeito. Não tem tempo? Meus pêsames. Se você não tem tempo para a Bíblia, Deus não tem tempo para você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Se você despreza ou acha algum argumento que justifique não ir à Bíblia, Deus vai achar também um argumento que justifique ele não ir até você. Muitos Jesus existem por aí. E as pessoas estão achando que estão a caminho do céu. Até quando elas acham que estão a caminho do céu? Até a hora que encontram comigo, contigo. Até a hora que elas veem que o Deus que elas cultuam não é o mesmo que nós cultuamos.
até a hora que nós colocamos à prova o Jesus que eles servem contra o Jesus que nós servimos, até a hora que nós lançamos o desafio contra o Jesus deles e o nosso, aí eles veem que existe alguém que não cultua o mesmo Deus que eles, e não se curva diante do mesmo marketing e da mesma mídia que eles. Como você vai fazer isso? É examinando a Escritura. Se você tem conhecimento da verdade, você tem um aliado poderoso que se chama Espírito Santo de Deus. Tem muita coisa boa que parece nessa sociedade, mas antes de mim um homem já disse assim: eu temo que as faculdades, as universidades se transformem em grandes portas do inferno, a menos que diligentemente procurem ensinar as Escrituras e gravá-las no coração dos jovens. Martinho Lutero disse isso, quando ele viu as universidades se formando, e as pessoas estudando tudo, menos Bíblia. Nós somos igreja, e queremos formar o mundo no conhecimento da Bíblia, da Escritura. A única coisa que pode parar o Tranca-Rua, Pombagira, a Maria Mulambos, seja lá e companhia limitada, se chama Bíblia, a palavra de Deus. É a única coisa que pode parar as obras deles, é a Bíblia, o Jesus da Bíblia, não é o Jesus dos objetos ungidos. Não é o Jesus das idolatrias que eu estou falando, essas ungidas aí. Já não falo mais daquela romana, aquela todo mundo sabe. Está aí, os padres pedófilos, homossexuais, isso aí ninguém precisa falar mais. A própria sociedade já viu tudo isso, não precisa nós perdermos tempo de pregar isso. Nós temos que pregar para que o povo seja esclarecido naquilo que ainda não foi. Então, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Não, irmão. Convicção. Como? Pelo conhecimento, porque a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Você tem que ter intimidade com esse Deus. É Mateus 6,6 todo dia, é João 5,39 todo dia, é examinando e é falando com Deus e é recebendo a revelação, é Jeremias 33,3, é clamando e recebendo resposta, é entendendo Jeremias 1,12, que ele velha sobre a palavra dele para cumprir, é entendendo que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhar até ser dia perfeito, é entendendo a Escritura, tendo intimidade, você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, ser obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Aí sim você vai desfazer as obras dos falsos, desfazer as obras dos mercenários, desfazer as obras desses pastores que transformaram a igreja apenas num cabide de emprego. Pastores fracassados, doido que os anos passem para que a aposentadoria deles fique resolvida. Eles servem o Jesus, eles pensam que serve o Jesus da Bíblia, mas não é o Jesus da Bíblia que eles servem. Então, meu irmão, para que você não sofra vergonha, não pregue o Jesus dos outros. Pregue o Jesus que você vai conhecer na intimidade do teu quarto. Pregue o Jesus que você vai conhecer no exame das Escrituras. Paulo foi uma pessoa muito ousada, e lá em Gálatas, ele diz assim, olha, o Deus que eu conheço é aquele que me foi revelado na intimidade. Ele diz que ele foi para os pergaminhos e estudou, que passou cerca de 3 anos na Arábia, no deserto da Arábia, estudando Bíblia para saber quem era esse Jesus que apareceu no caminho e o tinha derrubado do cavalo. Apareceu no caminho e derrubou ele do cavalo, e daí ele soube quem era Jesus? Não, ele precisava conhecer toda a doutrina. Ele passou de mão nos pergaminhos e não saiu pregando, não. Ele passou de mão nos pergaminhos e foi para a intimidade saber quem era esse Deus. É isso que você tem que fazer, irmão. Para quando você abrir a boca,
o Espírito Santo vir poderosamente sobre as palavras e confirmar em todos os que ouvem, e quer ouçam, quer deixem de ouvir, confirmar que aquelas são as palavras da verdade. Se eles crerem, serão salvos; se não crerem, serão condenados. Mas quer ouçam, quer deixem de ouvir, saberão que houve um profeta no meio deles. Aqui diz, os judeus tentaram invocar, dizendo Jesus a quem Paulo prega. E ele diz, os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. O que essa passagem nos reporta? Nos dias de hoje, muitas pessoas estão se apoiando, como alguém que entrou em contato comigo. Não, eu sou filho de pastor, eu sou irmão de pastor, também sou cunhado de pastor. Só faltou pouco dizer que o código de DNA dele era código de DNA de pastor. Está aqui, os filhos do sacerdote, o que aconteceu com eles? Apanharam feio. Por quê? Porque eles não conheciam o Deus da intimidade. Tem gente que diz assim, não, toda a minha família é da igreja, eu já nasci crente. Ninguém nasce crente, irmão. Pode nascer católico, pode nascer espírita, lá pode ser, aqui não. Aqui você tem que experimentar o novo nascimento. Tem que nascer, como Jesus disse, da água e do Espírito. Tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, esses homens eram filhos de sacerdotes. Talvez eles se apoiassem nisso. Não, nós somos filhos dos sacerdotes. Depois que o sacerdote se aposentar, a gente vai assumir o lugar dele. Na obra de Deus, meu irmão, não espere ninguém se aposentar para você assumir. Porque quando alguém parte desta terra com o seu ministério, não fica espaço, não deixa espaço para ninguém assumir nada. Cada um tem que conquistar o seu próprio espaço. E aqui, isso pode ser uma situação que estivesse passando na cabeça deles. Vamos encarar também, nós somos filhos dos sacerdotes, vamos lá ver o que vai dar. Eu esconjuro vocês por Jesus a quem Paulo prega. O resultado foi terrível. O espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Espera aí, não, nós somos filhos dos sacerdotes. Por aí tem gente dizendo assim, eu sou filho do pastor. Tem casos em igrejas, irmão, terrível. A pessoa acha que porque é filho do pastor, pode sair fazendo o que bem quer, o que bem entende. E começam a apanhar da vida, às vezes não dos demônios, mas da vida, porque não entendem as regras de Deus. E ele diz, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Irmão, você não quer sofrer vergonha na hora da batalha? Conheça esse Jesus da intimidade. Não leve uma vida de igreja. Não leva. Eu vou na igreja toda semana, todo culto que tem igreja, todo culto eu estou lá, todo dia que tem culto eu estou presente. Você já viu que Jesus diz assim, tu quando orares, entra no teu quarto. Por que Jesus não diz, sempre que vocês se reunirem, eu estou fundando a minha igreja, sempre que vocês se reunirem, orem na igreja e pronto, acabou a história. Não. Quando ele quis falar de intimidade, ele disse, lá no teu quarto. Há situações que nos apresentam, irmão, que se nós não estivermos preparados para elas, só nos restará vergonha. Aí depois, Deus, por que tu permitiste isto? Porque não estava no centro da minha vontade. Uma pessoa me perguntava o seguinte, Paulo, aquele homem de Deus, Paulo, aquele homem cheio da unção, por que quando ele estava no naufrágio, naquele naufrágio em direção a Roma, por que Paulo não acalmou aquela tempestade?
E eu disse, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não ouve oração de rebelde. Se Paulo não estivesse em rebeldia, poderia ser que ele encontrasse coragem e força para orar e dizer, tempestade, se acalma. Mas ele estava naquele navio por rebeldia, porque lá em Atos 22, Jesus disse para ele, sai de Jerusalém, e ele não saiu. Aquele navio foi porque ele foi rebelde, porque se ele não tivesse sido rebelde, ele não teria ido parar naquele navio, ele não teria sido preso em Jerusalém e conduzido a Roma. Quando você, meu irmão, não tem intimidade no centro da vontade de Deus, te falta unção e autoridade. Você perde a convicção para falar as coisas, para orar. Se você não está no centro da vontade, você perde toda a força. Outra pessoa nos mandou um e-mail. Pastor, socorro, estou desesperado. Já há muito tempo eu não consigo parar para fazer uma oração. Ler Bíblia, então, eu já nem sei o que é isso. Nada dá certo, é só problema em cima de problema. E você vai entender logo do que eu estou falando, irmão. Pessoas que já estiveram em nosso meio, viram que Deus fala, viram que Deus cura, viram que Jesus liberta, viram que Ele é um Deus presente, pessoal, que dá poder sobre os demônios, dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, viram glórias tremendas, pessoas que foram curadas de várias enfermidades em nosso meio e tiveram a coragem, isso é que eu admiro nessa coragem, de voltar para uma igreja tradicional, que diz que Deus não fala, que Deus não cura, que Jesus não expulsa mais demônios, etc, etc. Aí agora vem pedir socorro? Por misericórdia eu dei uma resposta para ele, sim. Sai da igreja que você está, sai dessa sepultura. Não tem mais nada para dizer. Uma pessoa que vem aqui e é curada e aceita congregar numa igreja que diz que Jesus não cura, o que se pode dar para uma pessoa dessa como conselho? Não é possível falar mais nada. São esses casos. E aí ele diz, chegou no 7, este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Por que o nome de Jesus era engrandecido? Se esses homens apanharam dos demônios? Porque verdadeiramente as pessoas tiveram o discernimento de que andar com Deus é uma coisa séria, profunda e real. Paulo expulsava os demônios, só olhava para o demônio, já tinha demônio saindo e saía gritando que nem gatinho e cachorro, porque o demônio mesmo disse, eu sei quem é Cristo, eu sei quem é Paulo, esses aí eu não quero assunto com esses. Mas eles, eu conjuro por Jesus a quem Paulo prega. Os demônios bateram neles terrivelmente. A igreja foi exaltada, porque viram que o Deus que agora opera na igreja não era o Deus do judaísmo. O Deus que opera na igreja não é o Deus do catolicismo. O Deus que opera na igreja não é o Deus do espiritismo. Eles viram que havia uma revelação tremenda, e aqueles homens, por mais que invocassem o Jesus que Paulo pregava, não tinha resultado. Toda a igreja foi exaltada e o nome de Jesus foi engrandecido, embora aparentemente não teve resultado quando invocado sobre aqueles, para que aqueles demônios fossem expulsos. Porém, o resultado é o contrário. O nome de Jesus foi engrandecido. Por quê? Porque aqueles que invocavam o seu nome não tinham experiência com ele. Isto foi discernido pelas igrejas e o nome de Jesus foi glorificado. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram, dizendo
Diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Ora, vamos analisar esse fato. Aquela catástrofe, alguém invocou o nome de Jesus e não teve resultado. Qual foi o resultado depois disso? Vidas se rendendo, pessoas das artes mágicas, pessoas vieram confessando seus pecados, falando das suas más obras, queimaram seus livros, em praça pública, uma série de coisas. Por quê? Porque ficou discernido que o Jesus que Paulo, Silas, Pedro pregavam não era o mesmo invocado por outros. E aí a gente para, irmão, para dizer qual é o Jesus que nós invocamos e o que está sendo invocado por aí. Pode esperar que as pessoas vão chegar a você desesperadas. Pode esperar que vai ter crente assembleiano, crente batista, crente metodista, crente de tudo que é denominação, desesperado, chegando até você dizendo: me dá uma solução, me dá uma palavra, me mostra um caminho. Pode esperar que isso vai acontecer, porque Deus vai dirigir essas pessoas até você, para que você mostre o Jesus da Bíblia para eles. Tem gente servindo um monte de Jesus por aí, é o Jesus do estatuto da igreja. Ó, irmão, está aqui escrito no estatuto que a gente tem que se conduzir assim, assim, assado. Você precisa mostrar para eles que existe um Jesus maior que o estatuto deles. Irmão, está aqui, ó, o meu pastor fez 5 anos de seminário, ele falou assim, 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 então eu sigo essa linha de pensamento. Você precisa mostrar para ele que o Jesus da Bíblia é maior que os 5 anos de seminário do pastor dele. Como? Vai ter a tua experiência, irmão. Você vai orar pedindo a Deus experiência, crescimento, que a sua língua se torne como pena de um destro escritor, porque pode se preparar, a perseguição virá. Podem arrancar a tua cabeça, mas não poderão vencer as tuas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Arrancar a tua cabeça é fácil, se Deus assim o permitir, mas te calar é o que tem que ser difícil. Existe muito Jesus por aí, e essas pessoas que estão servindo a esse Jesus por aí, eles precisam de socorro. É tanta gente desesperada, e agora que nós estamos realmente agindo nesta área, estamos começando a trabalhar nesta área, interessante que Deus fez conosco. Nós começamos esse ministério, meu irmão, trabalhando mais distante do que perto. Nossos CDs, nossos trabalhos estão lá do outro lado do Oceano Atlântico, e agora é que Deus está nos dando a direção de trabalhar aqui nesse pedaço onde nós estamos localizados. Agora as pessoas vão vir até você, porque vão ver a unção e a autoridade que há na tua vida. Está na hora de você dizer que o Deus que você serve não é o mesmo dele, como a equipe de hospital tem feito aí. Está lá o camarada enfermo. Olha, nós viemos aqui orar por você. O nosso Jesus é o da Bíblia, não é o da rosa, não é o sal, não é aquele outro. Quer que oremos? Quer, não quer, a gente vai embora. É assim mesmo. Para que depois eles não fiquem com a cabeça confusa, achando que foram curados por um Jesus católico, um Jesus espírita, um Jesus universal, um Jesus de graça. Não, nós temos que ter a nossa experiência, convicção e anunciar o Jesus da Bíblia, não um Jesus corrompido e profanado, não um Jesus negociado, não um Jesus que te chama para te encher dos bens da terra. Se a preocupação de Jesus fosse te encher dos bens da terra, por que ele renegou tudo isso em Mateus 4 quando o diabo ofereceu? Ele disse que veio para te dar vida, e vida vale mais que casa, carro e muitas coisas.
Quem tem vida, meu irmão, tem paz, tem alegria, tem esperança e, o mais importante, tem espaço para trabalhar na seara do Senhor Jesus. Então, eu vos esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Não, essa não é a nossa visão, irmão. A nossa visão é o meu Jesus, é o meu Deus. Como diz Davi no Salmo 91, verso 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É assim que você conhece? Ou você diz assim, não, lá na igreja tem um Deus poderoso. Não funciona. Diga, na minha vida tem um Deus poderoso. Aí funciona. Não, eu vou lá na igreja porque lá eu vou ser curado. Vá mais além. Eu vou dobrar os meus joelhos porque eu sei que vou ser curado. Porque um dia você pode estar distante da igreja, mas você tem que entender, eu estou longe da igreja, mas estou perto do meu Deus. É isso que nós queremos. O nosso trabalho aqui é todo esse. A nossa preocupação é que você entenda o que é o ministério, é para atacar fogo, é para revolucionar. Não estamos considerando aí, eu estou com um livro que me deram para tentar me induzir, me filiar a um conselho internacional de ministros evangélicos. Eu não me filio a essas coisas, eu não preciso disso e não me filio a isso. E lá está escrito nesse estatuto, uma igreja não pode falar mal da outra. Mas é claro, isso precisa constar no estatuto, que uma igreja não pode falar mal da outra. A diferença é que eles não sabem discernir o que é e o que não é uma igreja. Essa é que é a diferença. Então, eu não posso fazer parte de um concílio desse. Porque quando eles ouvirem as minhas mensagens, você está falando mal de outra igreja. Eu vou dizer, não, estou falando mal de um antro de prostituição, que um dia foi igreja, mas agora não é mais. Só que para eles, o que está escrito igreja num estatuto, num pedaço de papel, eles acham que é, mas para nós não é. Igreja é aquilo que tem prática de igreja e não nome de igreja. Amém, meu irmão? Então, querido, não esqueça essa passagem que diz: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles invocaram o nome de Jesus? Invocaram. Jesus atendeu a eles? Não. Por quê? Porque eles não tinham intimidade com Jesus. Não seja você também surpreendido, mas leve uma vida séria com Deus. Quando chegar a hora da verdade, Deus vai exaltar o seu nome sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.